Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Hoje a gente dá continuidade ao nosso conteúdo falando sobre cidadania, o conceito de cidadania, a ideia de cidadania, as implicações dessa ideia de cidadania para a nossa vida. Então, nossa aula hoje vai ser baseada num sociólogo, num grande estudioso da cidadania, chamado Thomas Humphrey Marshall. E o que Thomas Humphrey Marshall vai dizer sobre cidadania? Veja só a definição que ele vai trazer. A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Aqueles que possuem status de cidadão são iguais em relação aos direitos e obrigações pertinentes ao status. O que isso quer dizer? O que Marshall quer trazer para a gente a partir dessa definição? Para a gente começar a entender cidadania e as implicações para a nossa vida. Ele está falando o seguinte, olha, cidadania é uma condição, é um status, é um estatuto que a gente possui perante os outros. Ou melhor, ele vai dizer, perante uma comunidade. Então, ser cidadão em uma comunidade é pertencer possuir um determinado status de pertencimento a essa comunidade. Beleza? Tem pessoas que vivem aqui no Brasil que não possuem status de cidadão brasileiro, que são europeus, são argentinos, são estrangeiros no geral, e que não possuem os mesmos direitos e obrigações que os brasileiros possuem. Por exemplo, um estrangeiro que vive no Brasil não possui, por exemplo, a obrigação de se alistar no exército aos 18 anos no Brasil. A não ser que ele se naturalize, mas um cara que está passando aqui 6 meses, um estrangeiro que está por um visto de trabalho, passando um tempo, ele não possui essa obrigação, porque ele não é um cidadão. Mas ele também não possui uma série de direitos que os brasileiros têm. Por exemplo, ele não possui o direito de votar nas eleições brasileiras, certo? A partir dos seus estudos, Marshall começa a identificar os elementos da cidadania nas sociedades modernas. Ele vai dizer o seguinte, a gente pode compreender que o status de cidadão carrega consigo 3 elementos, 3 aspectos, que são os elementos civil, político e social. 3 elementos da cidadania. O que é a cidadania civil ou o elemento civil da cidadania? A cidadania civil diz respeito às nossas iguais liberdades individuais. Todos nós, cidadãos, participantes dessa comunidade brasileira, temos iguais liberdades individuais perante a comunidade, que é administrada pelo Estado e que cuida de proteger, ou deve cuidar de proteger essas liberdades. Por exemplo, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade relacionada à proteção da propriedade privada. Então a gente está falando de direitos de liberdade individual. É disso que se trata a cidadania civil. O segundo elemento é o elemento político, cidadania política. O que isso quer dizer? Diz respeito ao nosso direito de participar das decisões do Estado, participar politicamente da condução dessa comunidade. Quem conduz a comunidade no sentido de administrar os bens coletivos, no sentido de mediar os conflitos, é o Estado, certo? Os direitos políticos, eles dizem respeito à possibilidade de que todos nós, enquanto cidadãos, possamos participar da condução do Estado, seja através do voto direto, né, de uma democracia direta, de um plebiscito, coisa desse tipo, seja através da eleição de representantes. Direitos políticos têm a ver, então, com poder votar, poder se candidatar, poder montar um partido, poder ter a segurança de que as eleições não são fraudadas, ou seja, de que o voto é respeitado de fato. Tudo isso tem a ver com os nossos direitos políticos. O terceiro elemento da cidadania é a cidadania social, ou o elemento social, ou os direitos sociais. O que é isso? Quando a gente fala em cidadania social, a gente está falando do direito a uma segurança material mínima para viver. Direito a trabalho digno, direito à moradia, direito
a educação pública, a saúde pública. São direitos sociais, direitos que garantem uma condição mínima de vida digna, de vida material digna. Então entra aí salário mínimo, é um direito social, previdência é um direito social. Quando a gente está falando em direito social, então, para usar uma expressão do Marshall, é a participação do povo na herança econômica da sociedade. O que é isso? Significa que a sociedade produz muitos bens, serviços, riquezas, e pela própria lógica do funcionamento das sociedades modernas, isso é distribuído de forma desigual. Mas o direito social garante que todo mundo tem acesso a um mínimo de dignidade, a um mínimo de bem-estar material para poder viver e desenvolver suas capacidades. Muito bem. Então nós temos esse conceito de cidadania. O que Marshall vai dizer? Vai falar, olha, primeiro de tudo, o conteúdo desses três elementos ele não tem um caráter universal. O que isso quer dizer? Que cada país, em seu contexto, mediante a sua história, mediante seus conflitos políticos, mediante a sua concepção geral, estabelece diferentemente esses direitos. Por exemplo, tem país em que a democracia representativa é presidencialista, como aqui no Brasil, a gente elege um presidente. Tem país que é parlamentarista, as pessoas elegem os deputados elegem o presidente. Tem país que não tem o direito social universal à saúde pública, como nos Estados Unidos. Tem país que tem, como aqui. Então vejam, o conteúdo desses direitos políticos, civis, sociais, eles mudam de país para país. Não é um critério universal, não há um conteúdo universal desses direitos. Porém, existem várias coisas que são semelhantes. Liberdade de expressão, que é um direito civil importante, é um direito que está na cidadania de praticamente todas as sociedades democráticas modernas. Segunda coisa importante que o Marshall vai falar é o seguinte. No Reino Unido, a gente pode identificar muito bem a trajetória desses direitos. No século XVIII surgem os direitos civis. Na verdade, eles já vão sendo alimentados desde o XVII, mas é no XVIII que se estabelecem, né? No finalzinho do XVII, mas no XVIII eles se consolidam os direitos civis, de liberdade individual, de liberdade de expressão e por aí vai. No século XIX se consolidam os direitos políticos, a possibilidade de participar do exercício do poder, e no século XX os direitos sociais, que com o estado de bem-estar social, principalmente a partir da Segunda Guerra, os Estados europeus, inclusive o Reino Unido, começam a garantir e expandir uma série de direitos para a sua população, direitos sociais. Muitos autores pegaram essa descrição do Marshall do Reino Unido e aplicaram para o mundo todo, como se essa sequência fosse necessária, como se todos os lugares fosse assim. É diferente, certo? De país para país isso evoluiu de formas diferentes. Para um pacote completo, com todos os direitos garantidos por lei e mais ou menos efetivados, só foi existir no Brasil a partir da Constituição de 88, que a gente vai falar depois um pouco dela. Então vejam, essa conquista de direitos não necessariamente vai seguir o esquema que o Marshall identificou na Inglaterra. É um processo, e é um processo, isso que é importante a gente ter em mente, que envolve disputa, que envolve conflito, que envolve luta. A conquista dos direitos sociais na década de 30 não é porque Vargas era uma pessoa muito boazinha, é porque tinha muita luta de trabalhador para que esses direitos fossem conquistados. Greves, protestos, passeatas. O fim da ditadura militar, a mesma coisa. Quando a gente retoma os direitos políticos, foi graças à organização da população civil. Então a gente tem que ter em mente também que esses direitos eles não são simplesmente dádivas, presentes divinos que a gente recebe. São resultado de conquistas. Conquistas que muitas vezes envolvem lutas, envolvem disputas. Isso é para a gente então, já de forma encerrando, a gente tem a noção de que a cidadania é uma conquista permanente. Não é porque ela existe hoje, que ela está dada hoje, que ela vai continuar existindo sempre. Os direitos podem ser sempre expandidos,
novos direitos podem ser conquistados, enquanto vão ter sempre grupos de interesse, grupos políticos, que vão querer limitar os direitos por favor dos seus interesses mesmo. Então, cidadania é um processo de construção, processo que muitas vezes envolveu conflitos, mas que legou para nós uma Constituição, que é a Constituição que nós temos hoje, Constituição que foi apelidada de Constituição Cidadã, que nos garante minimamente esses 3 tipos de direito: sociais, civis e políticos.